Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tenho mais uma informação importante atualizada a respeito, gente, do STF, ok? O Supremo Tribunal Federal aprova e aposentados do serviço público devem desocupar o cargo. Mas antes, obrigado pela sua atenção e companhia. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe e deixa o seu joinha. Bem, meus amigos, o Supremo Tribunal Federal determinou que os servidores públicos que já estão aposentados não podem mais continuar no cargo. Com isso, apenas os que se aposentaram antes da reforma da Previdência do ano de 2019 poderão ser reintegrados. Isso mesmo. Vamos continuar com o texto. E com a decisão do Supremo Tribunal Federal da última quarta-feira, no dia 16, apenas os servidores públicos que se aposentaram antes da reforma da Previdência podem ser reintegrados e, dessa maneira, aposentados após novembro de 2019 não podem mais ocupar o cargo público. Antes dessa nova decisão do Supremo Tribunal Federal, o órgão decidiu no início deste ano que, após a concessão da aposentadoria voluntária, não seria mais possível continuar no cargo. A mudança na regra deve ser adotada por todas as instâncias da Justiça. E o Supremo Tribunal Federal também determinou que essa competência pode ser analisada pela Justiça Comum. Portanto, esse tipo de ação não se restringe à Justiça do Trabalho e, com isso, é possível apresentar entendimentos distintos para a mesma situação. O caso analisado pelo STF foi um recurso dos Correios e da União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Então, o TRF-1 determinou a reintegração dos servidores aposentados que haviam sido desligados. Vocês lembram desse caso? Que os Correios fizeram greve para estar até trazendo de volta os funcionários aposentados para ajudar, porque senão o Correio ia entrar em greve, estava até ameaçado de fechar? Então devido a isso que veio essa reclamação ao TRF-1. E a estatal afirmou que a decisão do desligamento foi que não era permitido o acúmulo de aposentadoria pelo regime geral com salário do emprego público. Porém, esse veto ainda não existe na época da atitude dos Correios. E por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal ele manteve a decisão do TRF-1, mas que esse entendimento só tem validade para essa situação. Então, diante dessa ação, a Corte decidiu analisar esse contexto e definir se a permanência no emprego após a aposentadoria voluntária seria permitida. Então, com 8 votos, foi decidido que não é mais possível permanecer no emprego após a aposentadoria. E na última quarta-feira, os ministros definiram a tese que deve ser aplicada pelos demais juízes do Brasil. E a natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional, administrativa e não trabalhista, o que atrai competência da Justiça Comum para julgar a questão. E a concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego nos termos do artigo 37 da Constituição, salvo para aposentadorias concedidas pelo regime geral de previdência social até a data de entrada em vigor da emenda constitucional de número 103 de 2009, nos termos do que dispõe o seu artigo 6º. Ok, meus amigos? Então, essas foram as informações de hoje, tá? Espero ter contribuído com vocês. Vocês podem estar compartilhando esse vídeo para os seus amigos e familiares, para que as pessoas possam ficar mais bem informadas o que está acontecendo, né, em seu país, em nosso país, e não sejam pegas de surpresa. Então, repito mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal aprovou que os aposentados do serviço público devem desocupar o cargo, os que já se aposentaram depois, tá, de 2019, ok? Os que já se aposentaram, quer dizer, antes da reforma da Previdência de 2019, não podem mais ocupar o cargo e nem poderão mais ser reintegrados ao trabalho. Ok, meus amigos?